Fala galera bonita aqui do canal Templos e Ruínas. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe aqui na íntegra, né, para vocês assistirem, saberem, né, do que é que eu tô falando realmente. Uma entrevista de Flávio Bolsonaro que deu ao Metrópole, beleza? Flávio Bolsonaro expôs, pessoal, vários erros aí que tá acontecendo, principalmente da carta aí dessa prisão de Bolsonaro, né? E uma carta saiu aí com vários erros de português de Alexandre de Moraes para Bolsonaro, beleza? Vários erros de português, já virou piada na internet isso aí, né? Um juiz aí da Suprema Corte, né? Cometendo tantas gafes assim. Quando foram procurar Alexandre de Moraes para esclarecer, perguntar alguma coisa, ele já estava em Roma, né? Foi fazendo não sei o que para lá. Inclusive o avião da FAB, né, que está disponível para eles, já foi anunciado que semana que vem não tem mais gasolina para andar de avião da FAB, né? Eu sei que eles vão arrumar um jeito para isso, que eles sempre arrumam, né? Tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali, mas sempre eles em primeiro lugar, né? Inclusive que Alexandre de Moraes não pode mais sair nas ruas, né, do Brasil. Se Alexandre de Moraes pisar os pés nas ruas do Brasil, a casa cai, né? A casa cai porque ele está colhendo agora o que ele plantou. Por isso que ele às vezes viaja para fora do país para poder sair um pouco na rua, né? Mas vamos ver essa entrevista aí de Flávio Bolsonaro que vocês vão saber do que é que eu tô falando, beleza? Chama a vinheta comigo em 3, 2, 1, vai lá! A determinação proíbe Bolsonaro de se manifestar sobre assuntos inerentes à investigação, mas não que terceiros digam o que Bolsonaro tem dito. Então, o que ele falou exatamente para o senhor, senador, nessa conversa que o senhor teve ontem sobre essa determinação de Alexandre de Moraes? O Capelli, é uma decisão horrorosa. Mas foi isso que Bolsonaro lhe disse? É uma decisão que inaugura aí um novo período de censura prévia no Brasil. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, o que ele quer desde o início, esse processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um linchamento, é uma perseguição, está com a sentença pronta muito mesmo antes de começar. Todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. E sabe aquele cara que é viciado em crack, em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele, para fazer uma internação compulsória? Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente, e caberia à família, fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, é importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes ali, você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. E infelizmente o que está acontecendo é que ele está com essa obsessão, ele parece que não tem mais nenhum processo na mão dele, no Supremo. O país está aí com seríssimos problemas, com o Supremo toda hora tomando medidas que no meu ponto de vista, também interferem no Executivo, interferem no Legislativo. E esse processo com o Bolsonaro é conduzido por ele de uma forma muito covarde, em que algumas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro está autorizado a dar entrevista. Tá, mas não está. Porque esse modus operandi, a metodologia do Alexandre de Moraes, de censurar e de fazer com que as suas decisões em alguns processos alcancem terceiros que não tem nada a ver com isso, às vezes alcancem o Brasil inteiro, não é de agora. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Todos vão se lembrar que nas eleições de 2022, ele simplesmente proibiu o Brasil inteiro de usar o X. Lembra? De fazer postagens em redes sociais. Pessoas que não foram citadas, que não estão no processo, que não tem nada a ver com nada, ele simplesmente acha que está no direito de dar uma canetada, e ele, acreditando que ele está defendendo a democracia, ele está destruindo a democracia. Então, esse modus operandi de tomar decisões que interfiram em terceiros não é de agora. Ele deu várias nesse sentido. Inclusive, o que traz os Estados Unidos para a conversa foi mais uma decisão dessa, que ele, para dar alguma punição à rede X, o Elon Musk tinha acabado de comprar, ele simplesmente bloqueia. Primeiro ele coloca o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news. Depois ele faz o bloqueio da Starlink, que é a empresa que coloca no ar na internet o X. Para bloquear o X, ele bloqueia uma parte da Starlink, bloqueia as contas do X para atingir o Elon Musk.
Quer dizer, onde é que está escrito? Que lei que ampara esse cara para tomar uma decisão como essa? Pessoas que não são citadas no processo e a todo momento ele quer porque quer que as pessoas vão para lá e participem desse processo à revelia. Ele fez isso agora com pessoas do Rio de Janeiro. Ele pega pessoas que estão sendo investigadas, que na minha cabeça já estão pré-condenadas por ele há muito tempo, e a pessoa, aconteceu com a Vanessa lá de Ji-Paraná, aquela senhora, uma funcionária pública lá em Rondônia, que tem 6 filhos pequenos. O marido, obviamente, é condenado a 14 anos de prisão, ele sai do país, eu não sei onde ele está, ela está lá bancando sozinha, e o que Alexandre de Moraes faz? Ele bloqueia as contas da mulher desse investigado, uma funcionária pública. Quer dizer, ele corta o pão, o alimento de 6 crianças para atingir esse objetivo vil dele de acertar essa pessoa. Fez agora de novo, Capé, vou tentar ser mais objetivo. E ele fez agora de novo com a Heloísa, com a esposa de Eduardo. Ao que tudo indica, o que eu estou entendendo aqui, ele bloqueou as contas da Heloísa, a esposa de Eduardo, que não tem absolutamente nada a ver com o processo não investigada, não tem militância política. Ela, inclusive, usa as redes sociais dela para fazer algumas propagandas, ou seja, ela ganha algum dinheiro para dentro da sua casa, para levar a comida para os seus filhos dessa forma. E, por fim, essa decisão que ele toma hoje, em que ele, na prática, ele proíbe, ele censura previamente o presidente Bolsonaro. Diz que pode dar entrevistas, mas não sobre os assuntos inerentes à investigação. Na cabeça de maluco, você não sabe como é que ele vai interpretar, o que descumpriu a decisão dele ou não. A linha seria muito tênue com relação ao Supremo Tribunal Federal, para vincular o Bolsonaro ao 8 de janeiro, porque a narrativa foi essa, né? Você pega uma live lá em 2021, em julho de 2021, onde teria começado a premeditação do suposto golpe, e chega até o 8 de janeiro. Então, como você não consegue amarrar o Bolsonaro no 8 de janeiro, ele fica querendo inventar uma forma de prender. E a forma que ele está encontrando é essa, dizer que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, está obstruindo, que é absolutamente inconcebível. Não dá para você fazer essa vinculação. Então, nós estamos vivendo esse momento... A questão, senador, Alexandre de Moraes argumenta, né, justifica nos despachos dele, que quando Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos para buscar sanções, Bolsonaro afirmou que... O ministro Alexandre de Moraes, em que ele, quando foi hostilizado no aeroporto na Itália, ele como ofendido, ele mesmo instaura o inquérito, virou atentado à democracia. Tanto é que depois ele teve até que fazer outra manobra lá para dizer que ele é suspeito para atuar nesse caso. Como ele também é suspeito para atuar nesse caso agora, com relação ao inquérito desse novo inquérito que ele abriu contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro, por essas razões esdrúxulas. O Eduardo está lá nos Estados Unidos, abrindo mão, né, da sua vida, do seu conforto aqui no Brasil, para lutar pela nossa liberdade aqui sim, e ele nada mais faz, Capelli, do que levar as informações, outras pessoas também, que os Estados Unidos, que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Não foi da cabeça de ninguém, que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Não foi da cabeça de ninguém, foi da cabeça do presidente aqui no Brasil, porque nas palavras de Zanin, enquanto advogado do Lula, e quando ele foi lá para fora buscar ajuda de organismos internacionais, o que o Zanin, hoje ministro do Supremo, falou? Que ele estava indo para lá porque no Brasil não há mais remédio eficaz para cessar violações de direitos humanos, se referindo ao Supremo Tribunal Federal, à justiça brasileira como um todo, que estaria perseguindo o seu cliente. Na sua concepção, há um peso, 2 medidas? Totalmente. Se você tira a capa do processo, está escrito Jair Bolsonaro, você bota Michel Temer, se você bota Lula, ia ser a mesma coisa cá para nós? É claro que não. É porque na cabeça dele ele acha que ele está fazendo, ele não está fazendo justiça. Ele está sendo um justiceiro das próprias causas dele. Isso jamais um magistrado poderia cair nessa armadilha de fazer votos com o fígado, de perseguir as pessoas atropelando os seus direitos fundamentais, de não fazer um devido processo legal. Eu vi ontem como é que ele esculachou o advogado, o doutor Jeffrey Cherini, que é advogado do Felipe Martins, Jeffrey Chiquini, em que ele simplesmente corta o microfone do advogado quando ele está fazendo perguntas ao general G. Dias fundamentais para a defesa do seu cliente. Quer dizer, o Alexandre de Moraes está cagando para a advocacia também. Isso não é inimaginável em qualquer país que se julgue democrático, Capelli. Então, essa série de fatores que estão levando
o Brasil a ser colocado na mesma prateleira da Venezuela. É assim que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, estão tratando o Brasil, colocando o Brasil na prateleira de Venezuela no tocante a desrespeito. Estou implorando aqui para os ministros supremos, pelo amor de Deus, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer uma escolha, ou vamos salvar o nosso país, ou vamos resgatar a nossa Constituição, ou vamos continuar fingindo que está tudo bem e vamos continuar dando suporte para essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso não tem como acabar bem. O senhor tem conversado com... Possibilidade de conversar, eu converso. Eu tenho falado com alguns interlocutores de ministros também, para levar esse sentimento de que o Trump é ruim para todo mundo, o Brasil vai entrar na bancarrota política, econômica, de isolamento perante o mundo. Eu mando essa mensagem, deixa o Congresso fazer a sua parte. Quais ministros do Supremo o senhor já procurou? O senhor já procurou, por exemplo, o Gilmar Mendes, que é o decano da corte e é visto como o ministro que mais tem influência sobre seus pares? Eu não vou falar aqui os ministros que eu procurei, nem os interlocutores de quem que eu procurei, porque eu acho que aqui em Brasília eu construí uma imagem que eu prezo muito de ter completa reserva com as conversas que eu tenho. Se em algum momento eles autorizarem que eu falo, sem problema nenhum. Mas hoje eu não vou dar nome de ninguém, mas óbvio que eu falo com alguns. E para levar essa minha preocupação, para levar o meu ponto de vista. Porque eu tenho certeza que eles tomam muitas decisões contaminados ali, né, por coisas fora do processo. Contaminados por pressão de imprensa, né, por coisas que eles dizem ouvir. Sabe um telefone sem fio, que começa uma mensagem aqui, passa para um, passa para outro, daqui a pouco na ponta da linha já é uma mensagem completamente diferente da original? Eu acho que isso está acontecendo, então acho importante eu levar o sentimento do nosso lado, que isso está acontecendo, essa perseguição não é de agora, é desde o começo do mandato do presidente Bolsonaro. Então, agora, senador, o senhor disse, alguns minutos atrás, nesta entrevista, de uma pessoa que foi condenada a 14 anos de prisão e que por isso fugiu, e o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas da esposa dessa pessoa condenada. E o senhor disse, obviamente a pessoa fugiu, né, porque foi condenada injustamente e tal. Sim, é o que restou para a pessoa fazer, não estou condenando a pessoa por isso. O senhor disse que foi o que restou a pessoa fazer. Ou seja, diante do que o senhor considera uma injustiça iminente que será feita com Bolsonaro nesse julgamento do STF, que caminha para uma condenação, o senhor acharia aceitável que Bolsonaro procurasse se refugiar também para não ser alvo de prisão? O Capelli, essa é uma decisão que cabe a ele e ele já tem dito publicamente por várias vezes que ele não pretende fazer isso, que ele não quer sair, que ele quer enfrentar o processo. É o que ele tem, com os fatos, com a postura dele demonstrado. Fala um ato aí que o presidente Bolsonaro desrespeitou decisões judiciais ou que não cumpriu uma oitiva que ele foi convocado para dar no Supremo. Mesmo sem precisar de ir, ele foi ao Supremo se acompanhar outros trechos de julgamentos do processo dele envolvendo oitivas de outras pessoas. Então, o que críticos do ex-presidente apontam foi o episódio de ele ter ido para a embaixada, né, da Hungria, num período em que havia também uma possibilidade de prisão preventiva e tudo mais. Né, ele passou, né, ele ficou hospedado ali na embaixada da Hungria. Esse episódio configuraria... Eu pergunto, depois desse episódio, o que aconteceu? É igual, né, gostam de julgá-lo pelas suposições e não pelos fatos. Gostam de julgar o Bolsonaro pelo que ele fala e não pelo que ele faz na prática. Ele está disposto, se condenado, a ir para a prisão? Capelli, é o que ele está falando todos os dias. Todos os dias ele reitera. Ele não está fugindo de ninguém, não tem por que fugir. Não vai baixar a cabeça. E ele sabe, ele tem a convicção de que não fez nada de errado. Por que num primeiro momento, no julgamento no STF, no qual ele foi ouvido, ali com Alexandre de Moraes, ele fez vários acenos ao ministro do STF, inclusive chamando Moraes para ser vice na chapa dele. Ele fez uma brincadeira ali, né? Vou chamá-lo para ser meu vice. Né? Ele fez ali um movimento que foi interpretado como de apaziguamento naquela sessão no Supremo Tribunal Federal. Contudo, semanas depois, a postura já mudou bastante, né? Voltou a um tom bastante elevado de críticas ao magistrado. Por que houve aquele momento de acenos ao ministro e depois, de poucos dias, uma postura bastante diferente? Capelli, o presidente Bolsonaro fez vários acenos, vários gestos públicos, inclusive alguns com desgaste para a sua imagem, vamos dizer assim. E, na sequência, o que se viu foi que ele continuou sendo perseguido, né? Ou seja, o intransigente, o inflexível, o intolerante não é o Bolsonaro.
é o Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa de que o Mas ministro sempre mudasse de sinalizando postura. o que ele sempre falou. Eu verbalizei várias vezes quando meu pai estava na presidência. Ele falou assim, gente, o Bolsonaro só quer paz para trabalhar. Não dá para todo dia, é uma perseguição, é uma decisão que interfere no executivo, é atropelar por cima a autoridade do presidente da República, é não deixar nomear um diretor-geral da Polícia Federal, é ele não poder mexer no orçamento da forma que ele foi eleito para fazer, é ele não poder ele criar a escola cívico-militar, daqui a pouco tem uma decisão judicial proibindo a escola cívico-militar. Quer dizer, é o tempo inteiro. A questão dos precatórios também, que no governo dele foi um problema, porque de um dia para a noite teve que botar 70 bilhões para pagar nos precatórios, ao que vinha sendo pago com planejamento ao longo do tempo. Agora estava 14 anos a ação andando, daqui a pouco uma canetada, não, agora tem que pagar tudo esse ano dentro desse orçamento. Então, várias coisas que foram sendo, várias medidas contra ele que foram sendo tomadas, e ele sempre foi uma pessoa que sinalizou que não queria briga. Mas, obviamente, ele é uma pessoa que tem sangue nas veias. Ele é provocado ao limite. E chega uma hora que a pessoa explode. Meu pai é ser humano. Sabe? Ele também tem sentimento. Ele tem responsabilidade. As pessoas esperam muitas coisas dele. E ele fica no afã de poder corresponder às expectativas. E esse jeito dele mais brincalhão, se não fosse isso, acho que ele já tinha pifado a cabeça. Porque, graças a Deus, ele é uma pessoa que tem bom humor, é uma pessoa que consegue levar muita coisa na esportiva. E acho que nesse momento, ali no julgamento em que ele faz essa brincadeira com Alexandre de Moraes, eu acredito que mais foi para dar uma descontraída num ambiente muito tenso, né, que estava ali, obviamente, todo mundo muito tenso. Então não vejo assim, né, como você querer qualificar o presidente Bolsonaro como alguém que está ameaçando a democracia, que é uma pessoa que vai tomar alguma medida autoritária contra ninguém. Passaram os 4 anos de governo, o Lula assumiu em 1º de janeiro, esse é o fato, ele assume, não faz nada com relação aos acampamentos e acontece o 8 de janeiro. O senhor vislumbra alguma possibilidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que Bolsonaro não vá para a cadeia por uma condenação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, primeira turma composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ex-presidente Jair Bolsonaro já pediu o afastamento de 3 dos 5 ministros, ou seja, ele pediu o afastamento da maioria. Tem algum cenário que vocês vislumbrem que Bolsonaro não vá para a cadeia? Se nós tivéssemos uma democracia, certamente esses juízes seriam suspeitos para julgá-lo. Não poderiam participar do julgamento dele. Até ontem o Zanin era advogado do Lula. Acabou de ser colocado lá, né, pelo Lula. O Flávio Dino declaradamente disse que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tenha, inclusive, ação contra o Bolsonaro por alguma coisa que o Bolsonaro falou, e o Flávio Dino acionou ele na justiça. Quer dizer, é um julgamento que está sendo feito em que há um senso geral de que ele vai ser condenado, não pelo que está no processo, mas por quem vai julgá-lo. Eu pergunto, isso é democracia aonde? Então, em lugar nenhum do mundo isso é uma democracia. É óbvio que isso aí... Então o ex-presidente acredita que o caminho é a condenação. Não é isso. O que eu vou falar para você? Mais uma vez, felizmente, eu não fico feliz com relação à taxação de 50%. A gente vai entrar nesse assunto. Mas, por outro lado, felizmente, graças a Deus, o que o Zanin não conseguiu lá atrás, de buscar um remédio fora do Brasil para cessar as violações de direitos humanos, o Trump está nos dando um remédio agora que pode cessar essas violações de direitos humanos. E como a previsão é que no dia 1º de agosto essas sanções comecem a valer, e logo na sequência volta o Congresso Nacional do recesso parlamentar, eu tenho a convicção que o Congresso, sim, pode fazer alguma coisa. Eu digo que nós aqui no Brasil é que temos que resolver os nossos problemas. Já tínhamos que estar fazendo isso muito antes de ter qualquer sanção por parte do governo americano. E a gente vai, sim, na semana que vem. Falei ontem com o nosso líder Rogério Marinho. Na segunda ou na terça-feira vamos fazer algumas reuniões, vamos bater um papo para traçar qual vai ser a nossa estratégia aqui no Congresso Nacional para tentar começar a resgatar a normalidade e democracia no nosso país. Quais seriam esses primeiros passos? Tem projetos que já estão sendo colocados. Eu acho que o primeiro, obviamente, é a questão da anistia, em que hoje não é pautada, porque há ameaças do Alexandre de Moraes de que o Supremo vai declarar inconstitucional se a anistia for aprovada no Congresso. Você vê que nível a gente chega, Capelli. O Congresso tem que pedir permissão, tem que pedir por favor para o Alexandre de Moraes para deixar o Congresso cumprir o seu papel constitucional, que é competência exclusiva nossa aqui
votar uma anistia, como sempre aconteceu na história do nosso Brasil, e não faz porque tem essas ameaças. Contudo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não tem pautado o PL a despeito dos pedidos da oposição. Por isso que eu falo que temos um prazo ainda, agora no mês de agosto, para tomar algumas medidas que possam sinalizar que o Brasil está voltando a alguma normalidade, que a gente possa chamar, que possamos voltar a ter orgulho de dizer que a gente vive numa democracia. Galera, se inscreve aqui no canal para não perder nada do que está rolando. Eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta comigo aqui em 3, 2, 1. Vai lá!